Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e vou mostrar para vocês hoje 10 boas práticas quando estamos configurando ou desenvolvendo dentro do Power Platform ou Dataverse. Antes de começar, já deixa o seu like, compartilha o meu vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, isso ajuda demais aqui na divulgação do meu canal e do meu trabalho aí, fazer com que esse conteúdo chegue aí para mais gente que também precisa desse tipo de conteúdo. E aqui no QR Code do lado, você vai encontrar links para o meu LinkedIn, link para o meu blog, onde eu posto conteúdos também sobre Dynamics, ali em formato de texto, né? Às vezes é mais fácil do que no vídeo. Tem também links para alguns cursos que eu já tenho disponíveis. Eu tenho cursos gratuitos, tenho cursos pagos, tem inclusive cursos para usuários finais do Dynamics. Então, já vai lá, acessa, dá uma olhadinha, conecta comigo ali no LinkedIn. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira dica de boas práticas é não utilizar o ambiente default. Então, toda vez que a gente, né, cria ali o tenant, quando a gente tem o tenant, ele cria esse ambiente default de forma automática, tá? Então, a primeira dica que eu dou é não utilizar este ambiente default, é criar novos ambientes para que nós possamos usar, se for possível, né? Ali criar o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de homologação, o ambiente de produção é o cenário ideal, mas aqui em hipótese alguma evite sempre utilizar este ambiente default. A segunda dica é sempre utilizar um publicador. Então, quando você for criar uma nova solução, esse nosso fornecedor aqui, crie um fornecedor, tá? Ali da sua empresa, da sua consultoria, seja lá, né, qual o fim dele, mas crie um publicador, um fornecedor e utilize esse fornecedor, porque com isso você vai conseguir depois identificar os elementos que foram criados, os atributos que foram criados a partir do seu prefixo, tá bom? Ele não vai ficar ali com o prefixo de new, né? Então, a dica que eu dou é sempre utilize um fornecedor, um publicador, e sempre utilize este mesmo publicador para tudo que você for fazer dentro do ambiente. Minha terceira dica é com respeito às soluções. Então, toda vez que você for desenvolver alguma coisa aqui dentro do Dynamics, crie uma nova solução ou utilize uma solução que já existe. A ideia é que você utilize as soluções para colocar tudo o que você faz, todo o seu desenvolvimento, toda a criação de campo, criação de fluxo, tudo o que você faz aqui dentro, utilize uma solução para que a gente consiga transportar posteriormente esta solução do ambiente de dev para a homologação e posteriormente para a produção. Isso facilita muito depois quando a gente vai levar essas coisas para os outros ambientes. Quando a gente vai desenvolvendo sem colocar dentro de solução, depois a gente precisa localizar o que foi feito, colocar dentro de uma solução para depois mover isso para outro ambiente, tá? O correto seria nós termos, né, estruturas de soluções aqui para que a gente possa trabalhar com soluções gerenciadas, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. A minha dica de hoje é sempre utilize soluções para qualquer desenvolvimento que você for fazer dentro do Dynamics. Não utilize a solução padrão, a solução default do ambiente. A minha quarta dica é criar aplicativos menores, mais sucintos. Então, caso você tenha dentro da sua organização, dentro da empresa, muitos usuários utilizando o Dynamics, várias áreas utilizando o Dynamics, evite criar um aplicativo em que todos tenham acesso a tudo, tá? Fica mais complexo para a gente trabalhar a questão das permissões, dos direitos de acesso, para a gente poder depois falar o que cada um pode fazer ou não.
Se de repente a gente precisa tirar acesso de um lá dentro do mesmo aplicativo, fica mais complexo. Então, a dica que eu dou é, se possível, crie aplicativos menores. Então, vou criar um aplicativo só para o pessoal de marketing, vou criar um aplicativo para o pessoal de vendas. O banco de dados vai ser o mesmo, eles vão utilizar a mesma estrutura ali do Dataverse de banco de dados, mas a gente cria aplicativos diferentes, segmenta essas visões para essas áreas de forma diferente. Então, minha quarta dica é, utilize aplicativos menores e não crie aquele aplicativo com tudo dentro. A minha quinta dica é, utilize tabelas nativas. Então, vocês nativamente já existem algumas tabelas dentro do nosso Dataverse, do nosso Common Data Model, né? Então, contato, as mais comuns, contato, empresa, lead, oportunidade, mas se nós abrirmos aqui, ó, vou abrir a minha solução padrão aqui, a minha Default Solution, olha só, eu já tenho muitas tabelas aqui dentro deste meu ambiente, olha só, tem 1133 tabelas. A maioria das tabelas que estão aqui são tabelas nativas. Então, olha só, essas que não tem prefixo nenhum, essas outras também foram instaladas por outros módulos, mas olha aqui a tabela de assunto, a tabela de atividade, atividade de campanha. Nós temos diversas tabelas nativas que vocês podem utilizar. Então, pode ser, né, de repente surge uma demanda, e aí você pensa, pô, vou criar uma tabela customizada para isso. Às vezes, e na maioria das vezes, a gente já tem essa tabela nativa. A gente pode reutilizar, a gente pode usar essa tabela nativa para o que a gente precisa. Então, é claro, podem criar tabela nova? Pode, deve. Em muitos casos, nós vamos precisar. Mas se essa tabela já existir dentro do Dynamics, vamos utilizar as tabelas nativas. Assim, a gente vai conseguir utilizar, né, todas as melhorias que a Microsoft faz dentro do Dynamics, dentro dessas tabelas nativas, a gente consegue aproveitar isso de forma muito mais rápida. Então, minha dica é, utilizem tabelas nativas quando for possível. E a sexta dica é, cuidado com a tabela, com a tab de relacionados dentro dos formulários. Olha só, por exemplo, aqui eu estou em conta. Quando eu clico aqui em relacionados, eu vou enxergar um monte de coisa aqui dentro. Olha só, para que o meu usuário final vai precisar enxergar tudo isso daqui? Será mesmo que ele precisa utilizar perfis sociais, conexões, direitos, dispositivos IoT? Olha só o quanto de coisa que eu tenho aqui nativamente que não faz sentido nenhum o usuário final enxergar. Então, sempre que vocês forem trabalhar com formulários, né, e tem ali essa tab de relacionados, façam um double check ali, eliminem aquelas tabelas que o usuário final não vai utilizar. Quando vocês criarem novas tabelas, relacionamentos, por exemplo, com a conta, essas tabelas elas vão ser automaticamente adicionadas aqui. Então você pode ir lá no formulário e remover essas abas. Se você não sabe como é que faz, aqui no canal tem vídeo explicando. Vai lá dar uma conferida, tá bom? Então, minha sexta dica é, vamos limpar essa aba de relacionados para o nosso usuário final ter uma visão aqui mais simplificada e uma navegação aprimorada aqui para ele. E a sétima dica é, utilizem formulários de criação rápida, é claro, quando for necessário. É uma experiência muito agradável para o usuário final. Então, os formulários de criação rápida, eu posso, né, facilmente, por exemplo, ó, clico aqui, crio um novo contato. Tá? Eu estou mostrando aqui pela opção do mais aqui, mas ele poderia fazer isso, de repente, direto de uma conta. Então, facilita, é uma experiência bem bacana para o usuário final. Ele continua vendo ali, ó, a empresa aqui por baixo, por exemplo, e está criando um novo contato. Então, utilizem essa experiência de criação rápida, é muito bacana e agradável para o usuário final. E a oitava dica é sobre os campos do tipo opções. Então, utilizem opções globais. Por quê? Porque a gente pode reutilizar
essas opções em outras tabelas. Então vamos supor que eu crie ali um campo chamado forma de pagamento, lá na minha oportunidade. E aí eu tenho lá as minhas opções, à vista, a prazo, 30 dias, 90 dias e assim por diante. Vamos supor que eu também queira colocar esta forma de pagamento ali dentro da minha cotação, da minha fatura, da minha ordem, da minha empresa. Então, eu posso só criar o campo e reutilizar essa opção global dentro desse campo. Uma vez que eu preciso alterar, eu preciso, por exemplo, incluir uma nova forma de pagamento, eu incluo somente nesta opção global e ele já surte efeito em todos os campos que estão utilizando essa opção global. E também, caso você utilize campos do tipo opções com muitas opções, e aí eu estou falando aqui de 20, 30, 50, 100 opções diferentes dentro do campo de opções, talvez seja melhor a gente trocar este campo de opções para um campo do tipo lookup, criar uma tabela para guardar essas informações, tá? Não é uma regra, mas vai ficar mais fácil ali a experiência do usuário, ele vai conseguir digitar o que ele quer e busca ali aquela informação, fica mais fácil. Então é claro que cada caso é um caso, a gente precisa analisar, mas fica aqui a opção, caso vocês tenham muitas opções dentro desse campo do tipo de opções, prefiram utilizar uma tabela e utilizar um campo lookup no lugar desse campo de opções, tá bom? A nona dica, e ela é muito importante, eu vejo muito isso no meu dia a dia aqui, é que a gente precisa dar nomes corretos aos elementos, às coisas que nós criamos aqui dentro do Dynamics. Por exemplo, vou criar uma variável de ambiente, dou um nome para essa variável que eu vou conseguir entender o que essa variável faz. Se eu for criar, por exemplo, um recurso da web, eu dou um nome que eu vou conseguir entender ali aonde que esse recurso da web está. Um processo, se eu for criar um novo processo, um Power Automate, um campo, que eu coloque ali o nome, que eu consiga entender o que faz esse processo. Por que eu estou falando isso? A gente vai precisar provavelmente da manutenção nesse ambiente que você está criando, que você está desenvolvendo. Isso é muito comum. E aí a gente encontra aqui campos com nomes que a gente não entende, que a gente não sabe qual o porquê que ele foi criado, principalmente fluxos, tá? Power Automates, fluxos de trabalho, a gente não faz ideia do que ele faz com o nome. São nomes totalmente subjetivos e aí a gente tem que ficar abrindo fluxo por fluxo para entender o que ele faz. Regra de negócio, a mesma coisa. Então, deem nomes corretos para os elementos que vocês criam aqui dentro. Deem nomes que, a partir do nome, já seja possível pelo menos entender o que aquele fluxo faz, ou em qual tabela ele faz a alteração. Claro aqui que cada empresa tem uma forma de fazer isso, mas eu acho que para deixar a ideia para vocês aqui, é que fique claro para qualquer pessoa que abra ali o que você criou, que ele consiga enxergar e entender o que faz, para que serve e assim por diante. E a 10ª e última dica que eu vou dar para vocês é remover botões que não serão utilizados pelo usuário final. Então eu aqui como administrador, olha só, eu tenho acesso ao botão salvar, salvar e fechar, abrir gráfico, desativar, conectar, adicionar lista de marketing, atribuir, excluir. Olha só, geocode, fluxo, olha a quantidade de botões que eu tenho aqui. Então, é claro que a maioria desses botões a gente consegue remover utilizando direito de acesso. Se eu der os direitos de acesso corretos para os meus usuários, a maioria desses botões nem vai aparecer para eles. Mas algum deles, por exemplo, adicionar lista de marketing, de repente eu não vou usar esse botão, o meu usuário não vai usar, eu posso ocultar esse botão lá para o meu aplicativo. Então, propor aplicativo de vendas, eu não quero que apareça este botão, não quero que apareça geocode, porque
muitos botões acaba confundindo o nosso usuário final e eles vão clicar nesses botões. Então, evitem deixar esse monte de coisa aqui, tanto nos formulários quanto nas exibições. Evitem deixar botões que o usuário não vai utilizar ou ele não precisa utilizar. Espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas de boas práticas e pode ter certeza que seguindo elas vai facilitar muito ali a manutenção desses ambientes que vocês estão criando posteriormente, vai facilitar demais a vida de vocês lá na frente.